Então, aí eles botam esse monte de gente que já foi famoso um dia por 15 minutos dentro de uma casa com um monte de bicho e fala que o nome é A Fazenda, mas na verdade tem nada a ver com a Fazenda. O importante lá é a fofoca mesmo. Oi? Ah, tá gravando? Opa! O que não falta nos Estados Unidos é lugar assombrado. Afinal de contas, esse país foi construído em cima de muita guerra, muito conflito, então muita merda já aconteceu aqui. E isso cria uma estrutura para que vários lugares recebam aí muita vibração, muita energia e tenha potencial para se tornar um lugar assombrado. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Chuck Abroad, eu sou Chuck Souza e se é a sua primeira vez aqui, então já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo que a gente posta. Então já clica aqui no botão de inscreva-se para você não perder nenhum vídeo, beleza? No vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer alguns dos lugares mais assombrados aqui nos Estados Unidos. E eu garanto para vocês que lugar assombrado é o que não falta aqui. Afinal de contas aqui, pessoal, as casas em geral, elas são construídas e são preservadas. Essa casa aqui, por exemplo, eu moro hoje, para vocês terem ideia, ela foi construída em 1918, ou seja, ela tem 102 anos. Você imagina a quantidade de coisa que já aconteceu por aqui, quantas pessoas já mudaram, já moraram aqui, quantas brigas, quantos momentos alegres, enfim, a quantidade de eventos que cada casa dessa já recebeu é surreal. Mas bora lá para essa lista aí dos lugares assombrados. Então, como as opções são muitas, pra gente não ficar falando aí sem parar, eu selecionei 5 lugares para mostrar para vocês e é isso, roda a vinheta e bora pro vídeo. Para fazer esse vídeo, pessoal, eu separei lugares que talvez não sejam assim tão assombrados quanto outros, porém eu selecionei eles justamente porque o meu plano original era visitar esses lugares e fazer uma websérie sobre Halloween aqui no YouTube, mostrando como é esses lugares de fato, indo até lá e gravando tudo para vocês. Infelizmente, eu queria muito ter ido em todos esses lugares, testemunhar dos eventos para trazer para vocês, mas por questões de agenda e também pela pandemia, a pandemia tá terrível, não dá para ir em lugar nenhum. Não, foi por isso que eu não fui nos lugares assombrados. Enfim, mas eu vou fazer aqui uma promessa pra vocês. Eu não fiz essa websérie de Halloween, mas se por acaso eu for nesses lugares assombrados e gravar vídeo pra trazer pra vocês, eu vou deixar aqui no card para vocês checarem quando eu gravar esses vídeos. Então vamos embora para a lista, que eu acho que é isso que vocês estão querendo. E o primeiro lugar que a gente vai começar essa lista é LaLaurie Mansion. Como é que é? Eu não sei pronunciar isso direito, mas enfim, é o nome que tá na tela aí, vocês vão ver. Essa mansão é localizada em New Orleans, que por si só já é algo para assim borrar as calças, porque, cara, New Orleans é um lugar muito, muito punk. É considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. Se você é fã da série American Horror Story, provavelmente você já deve ter ouvido falar nessa mansão. Essa mansão, ela era de uma socialite chamada Delphine LaLaurie. Acho que é isso a pronúncia. E reza a lenda que os espíritos dos escravos da Delphine ainda assombram o local, porque ela era terrível. Ela açoitava os escravos, tratava muito mal, tinha muita tortura que acontecia no local. Isso nos andares superiores. No andar de baixo era onde ela recebia as pessoas que tinham lá um restaurante, um bar, as dependências da residência, ela recebia as pessoas e as pessoas não tinham nem ideia do que acontecia nos andares de cima, como que as pessoas eram tratadas ali dentro. Então os hóspedes se fartavam de comida e champanhe nos andares de baixo, enquanto em cima coisas horrendas aconteciam com as pessoas. Em 1934, a polícia foi acionada para ajudar no combate a um incêndio que aconteceu na cozinha do local. Quando eles chegaram lá, eles acharam coisas horrendas. Eles acharam corpos mutilados de pessoas que sofriam esses abusos, essas agressões. Cara, era um cenário bárbaro, uma coisa bizarra. E aí, quando o público ficou sabendo desse segredo horrendo, bizarro, grotesco da Delphine, eles ficaram muito revoltados e a população resolveu pegá-la de porrada, por assim dizer. O que fez com que Delphine tivesse que juntar as malas às pressas e fugir correndo para a França para não ser açoitada no meio da rua. E desde esse episódio, várias pessoas relataram que viram vários espíritos correndo pela residência, gritando, enfim, tentando de certa forma pedirem ajuda, algo desse tipo também. Hoje no local o que a gente tem é uma réplica da mansão, não é a construção original, porque a construção original ela foi bastante afetada pelo fogo, então eles reconstruíram parte da casa e é o que a gente tem lá disponível hoje. A visitação não é aberta, porém aqui é bem legal. Os Estados Unidos, vários locais, várias cidades, eles têm Haunted Tour, que são tours de fantasma, assim, de tours assombrados, onde guias levam você para conhecer os espaços considerados
considerados assombrados de cada cidade. E cara, é impressionante a quantidade disso que tem aqui, vocês não têm ideia. Então a visitação não está aberta, porém os guias desses Haunted Tour, eles te levam para conhecer a fachada, para você ver de fora. E um fato muito curioso, porque em 2007 o ator Nicolas Cage comprou a mansão porque ele queria escrever uma história de terror. Então ele sabia que tinha muita atividade paranormal nesse lugar, ele resolveu comprar e ir morar lá para ver se ele recebia alguma coisa, algum tipo de mensagem, se ele testemunhava os fenômenos, para então ter inspiração para escrever a sua história de terror. Isso é coisa de gente doida, né, cara? O lugar número 2 dessa lista é um lugar de arrepiar os cabelos do torresmo. E eu tô falando de nada mais, nada menos do que do Stanley Hotel. Esse hotel simplesmente é o hotel onde se hospedou o mago dos filmes de terror, Stephen King. Ele se hospedou nesse hotel e foi lá que ele teve inspiração para criar o famoso filme The Shining, ou como a gente conhece em português, O Iluminado, que é um filme pavoroso que, cara, sinceramente, aquele filme é... Esse hotel criado em 1909 pelo casal Stanley, que veio de Massachusetts até o Colorado para construir o hotel, é um dos lugares considerados que tem a maior atividade paranormal nos Estados Unidos. E segundo funcionários e pessoas que passam pelo local, dizem que é possível durante as noites escutar a senhora Stanley tocando piano no saguão do hotel. E o senhor Stanley, por outro lado, frequentemente posa para fotos junto com os turistas. Você tá lá batendo a sua selfie e de repente ele aparece ali no fundo da sua imagem. Massa! Relato de luzes se apagando, crianças correndo pelo corredor, barulho de pegada, malas sendo desfeitas, enfim, os relatos eles não acabam nunca. E cara, é muito complicado, porque aqui as construções nos Estados Unidos elas são todas de madeira. Então, quando a pessoa se movimenta dentro da casa, seja o vizinho de cima, de baixo, ou a pessoa que mora junto contigo, qualquer pisada que você dá, a madeira range e você consegue escutar com muita clareza. E isso em um hotel, cara, que é num lugar afastado, no meio das montanhas, ou seja, não tem trânsito, não tem buzina, não tem barulho, não tem vizinho gritando ou ouvindo funk ou sertanejo universitário. Qualquer pisadinha que você dá um barulhão. E, porra, você ficar num lugar desse à noite, com esse tipo de barulho, mano... O mais legal do Stanley Hotel é que é possível ficar nele. Afinal de contas, ele é um hotel como qualquer um outro. Talvez não qualquer. Mas sim, você pode entrar agora no site dele ou no Booking, nas principais plataformas de agendamento de hotéis, e você consegue reservar um quarto para se hospedar lá. E detalhe também, pessoal, eles têm quartos no quarto piso do hotel, e segundo eles é a área onde tem mais intensidade de atividade paranormal. Eles vendem quartos que são mais caros do que os outros e que eles chamam de Ghost Experience. Olha que legal, palavra bonita. Simplesmente são os quartos que mais tem incidência de fantasma, então você paga para ficar lá e passar a noite e ter contato enfim, com as pessoas, seres, sei lá o que. E um fato bem curioso sobre esse Stanley Hotel é que eles têm um canal na TV onde, se você conectar, você consegue assistir o filme O Iluminado 24 horas por dia em loop. É isso mesmo, você termina de assistir o filme, ele já volta pro começo e fica assim 24 horas por dia, 7 dias por semana, 360, enfim, sempre tocando Iluminado. E aí você pensa, cara, qual a necessidade disso? Eu já tô na porra do hotel que inspirou o filme, você ainda vai me botar pra assistir? Tá doido, cara, eu quero sair daqui logo. O terceiro lugar assombrado, e esse eu quero falar bem rápido, porque esse é bizarro, cara. Que viu Horror House. Eu tenho dificuldade de falar o R, mas vambora. Em 1974, Ronald DeFeo, de 23 anos, assassinou toda a sua família com tiros de espingarda na calada da noite. E, cara, segundo relatos dos vizinhos, ninguém na vizinhança, nem mesmo os cachorros, se manifestaram naquela noite. Ou seja, ninguém ouviu os disparos, o que é muito intrigante. E ao chegar no local, a polícia deteu o Ronald e ele disse que fez aquilo porque tinham vozes dentro da casa, dizendo ele para praticar aquele ato. Pouco mais de um ano depois, a família Lutz se mudou para casa e eles não ficaram nem mesmo um mês morando na casa antes de se mudarem novamente, porque estava insuportável a condição da casa. Relatos de barulhos de cano, cheiros estranhos, luzes piscando, vários fenômenos paranormais aconteceram na casa e as vozes também, e eles se sentiam ameaçados. Então eles juntaram as malas e foram embora da casa. Esse caso é tão famoso e virou até filme. Eu acho que vocês já devem ter assistido o Horror em Amityville, e é um filme bem
tenso também. E as histórias que eles contavam, além de todos esses fenômenos estranhos que aconteciam, muito em particular, eles sempre eram acordados com alguma coisa, alguma situação acontecia exatamente às 3h15 da manhã, que foi o mesmo horário onde o Ronald DeFeo cometeu os crimes. E um fato curioso nessa história toda de Amityville: o casal de investigadores paranormais Lorraine e Ed Warren, que talvez vocês já devem conhecer dos filmes Annabelle e Invocação. Eles chegaram aí nessa casa. Inclusive, é um dos casos mais famosos que eles já trataram. Eles foram até lá para investigar o problema e ver o que ocorria lá. Eles conseguiram registrar vários tipos de fenômenos, chegaram a levar colegas como padres religiosos para ajudar no tratamento espiritual da casa. Porém, segundo a Lorraine Warren, a intensidade dos fenômenos na casa era tão forte e o que estava presente lá era tão maligno que eles não tinham absolutamente nada a fazer. Então, eles simplesmente disseram: olha, não dá para fazer, vamos embora. E por falar no casal Warren, o quarto lugar dessa lista é exatamente a casa deles. Não que necessariamente seja um lugar assombrado, pessoal, mas é um lugar muito instigante, porque no basement da casa, que é o porão, eles criaram uma espécie de museu onde eles guardavam todos os objetos amaldiçoados e assombrados que eles coletavam nos casos paranormais que eles investigavam. Eles recolhiam esses objetos e levavam para casa deles justamente para garantir que eles não iam poder causar nenhum mal a nenhuma pessoa, porque dentro desse museu, toda a estrutura tinha símbolos religiosos, símbolos místicos que garantiam a proteção e a purificação do ambiente. Ou seja, era um verdadeiro bunker sobrenatural onde eles podiam guardar esses objetos com segurança e esses objetos não iam ter poder para causar mal a ninguém e iam ficar lá guardados, protegidos. E quer saber um fato curioso sobre esse museu e a casa dos Warren? Na verdade, não é tão curioso, é mais um fato interessante, porque eles são os meus vizinhos. É, isso aí. A casa deles fica aqui em Connecticut, que é o estado que eu vivo aqui nos Estados Unidos. E, cara, é 20 minutinhos da minha casa de carro dirigindo. É muito pertinho. Só pra vocês terem ideia, eu vou botar no Google Maps pra vocês verem do que eu tô falando. É isso aí, a casa deles é localizada em Morro, que é uma cidadezinha bem pertinho aqui, então fica aí um negócio legal pra vocês, porque, né, eu sou vizinho da Annabelle, que inclusive tá lá. Mais um genro da Lorraine, que faleceu um tempo atrás. Pouquinho antes da pandemia, ele tava fazendo um tour itinerante pra mostrar as gravações que eles faziam de casos de exorcismo e várias outras coisas, e também pra mostrar alguns objetos, para as pessoas terem acesso e conseguirem ver de perto. Esse também não deu pra ir. Pena. Escadas que terminam no teto, portas que você abre e não dão para lugar nenhum, armários que percorrem por mais de 30 quartos, são apenas algumas das esquisitices que você vai encontrar na nossa quinta colocação dessa lista, que é Manchester. Por que eu falei Manchester, cara? Winchester Mystery House. E essa eu acho que muita gente deve conhecer porque já virou filme e é também o que dá sobrenome aos grandes heróis Sam e Dean Winchester da série Supernatural. O nome dessa mansão vem da família Winchester, que é a família que dá nome à empresa fabricante de armas, conhecida pelos rifles de repetição. E a mansão Winchester era uma casa de fazenda de apenas 8 quartos, quando a esposa do William Winchester, que era um dos filhos do dono, acreditou que eles estavam sendo assombrados e amaldiçoados pelos espíritos de todas aquelas pessoas que foram mortas pelos rifles Winchester. E aí ela teve contato com alguns médios, alguns estudiosos do assunto, e confirmaram essa história para ela, que ela estava suspeitando, e disseram que os espíritos nunca iam parar de procurar por eles. Essa mulher, ela acreditou na história, e essa mulher passou nada mais, nada menos que 36 anos construindo essa casa, pessoal. Por que levou tanto tempo assim? Porque a casa é muito grande? Não, simplesmente porque, para confundir os espíritos, ela constantemente fazia reformas na casa. Então ela construía quartos, e aí no dia seguinte, ou alguns dias depois, ela mandava demolir e construía outro na direção oposta, e ia fazendo escada que ia para um lugar e voltando para outro. Era um labirinto, era um negócio muito louco. Às vezes você abria uma porta que dava numa parede, não tinha nada do outro lado. Tudo isso com o objetivo de confundir os espíritos e fazer com que eles não atormentassem a família mais. O resultado desse quebra-quebra que ela fez na casa resultou em uma mansão de 7 andares e mais de 160 cômodos. É muito grande. Como eu já disse, a história é bem famosa e virou
filme também. O filme que eu não vou nem entrar nesse mérito, mas que é bem bosta. E o lugar é gigante, pessoal. Vocês não têm ideia. Eu vou pegar uma colinha aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, são 24 mil square feet, que, sei lá, eles usam as medidas tudo diferente, que eu não sei exatamente quanto é, mas vou botar na tela aí quantos metros quadrados são. 10 mil janelas, 2 mil portas, 160 cômodos, 52 skylights. Skylights, pra quem não sabe, é como se fosse uma claraboia, uma janela no 47 escadas, 17 chaminés, 13 banheiros e 6 cozinhas. Os caras fizeram uma puta de uma estrutura para transformar o lugar numa atração turística. E realmente é muito legal, cara. Você entra no site deles, você fica com vontade de conhecer, porque é muito maneiro. Então, assim, eu sinceramente diria que Mansão Winchester hoje é um fenômeno mais midiático do que paranormal. Mas é claro que isso não anula de forma nenhuma toda a história criada em volta do local e, cara, eu não tenho dúvida que seria um passeio muito interessante de se fazer. Os ingressos para você entrar na mansão custam de 25 até 55 dólares, depende ali do passeio que você escolher. Eles têm passeios noturnos também, mas aí não tem necessidade nenhuma, né, cara? Pô, você pode ir de dia, pra que você vai se enfiar no lugar à noite? E pelo que eu entendi que esse passeio funciona no esquema self-guide, que basicamente é você se autoguia, você mesmo se guia lá dentro. Resumo, eles te dão um ticket para entrar, você entra e se vira lá dentro, você vai sozinho. Uma casa de 160 cômodos, você entra e vai andando livre, cara. Você se perde ali naquela porra, você vira fantasma, porque ninguém te acha nunca mais eles perder ali dentro. Ok, pessoal, então chegamos ao final da nossa lista aqui dos 5 lugares mais assombrados nos Estados Unidos. Eu espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo e eu quero muito saber se vocês realmente gostaram, se o vídeo ficou legal. Então, por favor, deixem comentários aqui embaixo, porque principalmente nesse início que eu tô no YouTube é bem legal os comentários, porque além de motivar, ele proporciona que eu tenha um contato direto com cada um de vocês que estão aí me assistindo e, cara, essa acho que é a parte mais legal das redes sociais, é essa interação. Então eu peço para vocês que, se gostaram, deem um like nesse vídeo, compartilha com os amigos também, porque isso é muito importante, e comenta aqui embaixo que eu quero ver os comentários de vocês, beleza? E outro adendo que eu quero fazer também, pessoal. Eu fiz esse vídeo de uma forma bem descontraída, porque eu queria que ele ficasse bem leve e divertido. Porém, esse assunto de sobrenatural, espiritualidade, cara, isso não é brincadeira. Então, muito cuidado com esse negócio de visitar lugar assombrado, porque você talvez não acredite em fantasmas, mas pode ter certeza, cara, que energia sim é real, energia existe. Isso pode afetar a gente de uma maneira que a gente não compreende e não é legal ter um tipo de experiência com isso. Então, não brinquem com isso, que isso é coisa séria. Mas enfim, eu realmente acredito que existem coisas muito além da nossa compreensão e algumas dessas coisas não devem ser tocadas e muito menos motivo de piada, de brincadeira, porque tem coisa séria envolvida, quer você acredite ou não. Bom, então é isso, muito obrigado por terem assistido, a gente se vê no próximo vídeo. Dá tchau pra galera, Jack! Tchau!